Hello, meus amigos, bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo. Mago Uriel, aqui, agora. Bem-vindos a você que nunca esteve nesse canal, você que não me conhece. Eu sou Mago Uriel, fique à vontade. Se você tem interesse em saber sobre magia, espiritualidade, judaísmo, cabala, coloca seguir esse canal, meu amigo. Coloca seguir esse canal que você vai aprender bastante e sem enrolação. Aqui, conteúdos que você teria que pagar um curso para algum mago te ensinar, você aprende de graça, ok? Já bota seguir, já deixa o like no vídeo aí, que vamos sem mais enrolação, já vamos direto para o assunto desse vídeo, que é o quê? Como fazer o seu primeiro ritual, ok? Sem enrolação, não vou filmar o ritual, porque eu não fui autorizado, tá? Espiritualmente eu perguntei, me informei com Orobas, através dos oráculos, me revelou que Paimon, o grande rei do leste, Paimon, também conhecido por Zaimon, né? Ele não autorizou fazer um ritual. Por quê? Não perguntei por quê, mas a arte da magia cerimonial é algo muito sagrado e não pode estar sendo difundido e banalizado assim do jeito que é. Então eu não vou fazer o ritual filmado, quase ninguém faz, né? Tem uns que arriscam fazer, filmam só a hora da evocação, tudo bem. Mas você vai receber dicas importantíssimas. Você que é meu seguidor já há mais tempo, desde o começo do canal, que você veio pegando os vídeos do começo ao final, de A a Z, como você se tornar um mago praticante de magia Ars Goécia salomônica, você que já acompanhou os outros vídeos, agora vai ser o seu grande finale, né? Será a cereja do bolo. Eu vou estar falando agora aqui na prática como se faz um ritual de Ars Goécia, passo a passo. Não tem nada script aqui, não tem nenhuma folha, eu falo tudo de cabeça. Por quê? Porque a prática é amiga da perfeição. Eu vou falando aqui, relatando de tantos rituais que eu já fiz, eu não preciso botar no papel, não preciso botar nada. Eu vou dando dicas para vocês, na minha mente eu já sei como fazer do começo ao final, então eu vou falando passo a passo o que você tem que fazer. Ok? Eu não vou demonstrar, não vou mostrar aqui muitas coisas, né? Mas, se você não entender, volta esse vídeo, escuta de novo, pesquisa nos meus vídeos anteriores o que é uma vara mágica, o que é um círculo mágico, o que é um triângulo de evocação, as velas, os materiais, a adaga, o pentagrama, o hexagrama, tudo. Tem em todos os vídeos. Se você ver todos os meus vídeos sobre materiais, consagração de materiais, Goécia de Salomão do começo, então tá tudo lá nos vídeos, ok? Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a falar agora assim, ó. Você quer fazer seu primeiro ritual, ok? De Goécia. Primeira coisa, você tem que estar definido claramente quem é sua egrégora. A minha egrégora é a judaica, o meu Deus é Adonai. Magia Goécia de Salomão, Deus de Salomão é Adonai. Então tá tudo dentro de casa. Então você é praticante de Ars Goécia, você crê em Jesus Cristo, você crê em Lúcifer, não vai casar. Por quê? Não existe judaico-cristão, existe judaico-cristão. O sistema da Ars Goécia fala sobre algum momento sobre Jesus, por acaso? Não fala. Então, você é cristão, você tem que seguir suas orações devem ser destinadas ao Pai, a Adonai, ao Deus Criador de todas as coisas, ok? Sem discutir aqui se Jesus foi o Messias ou não foi, ok? Deixa ele de lado para fazer Ars Goécia, usa o nome sagrado de Deus, que não, claro, não é um nome sagrado, mas um dos 72 nomes de Deus, que é Adonai, Jeová, Yahvé. Você vai usar essa egrégora, mais os 4 arcanjos que está presente na
Goécia de Salomão, que é a proteção do anjo Micael, no caso, o arcanjo Rafael, o arcanjo Gabriel e o arcanjo Uriel, ok? Adonai e esses 4 arcanjos. Eles é que vão te dar a segurança e a proteção nesse sistema mágico, ok? Ok, vou começar então agora a Goécia. Eu já estou sabendo aonde eu vou direcionar. Por que eu estou falando isso? Que é importante, porque às vezes o ser humaninho ali, o gafanhotinho, entra para fazer um ritual, ele crê em Jesus Cristo, pede a proteção de Exu, ele pede a proteção de Adonai, e ainda acaba finalizando pedindo para Lúcifer ajudar ele também. Então virou uma salada, não adianta, não vai funcionar. Você tem que estar com a sua mente ligada à sua egrégora. Eu recomendo você usar a egrégora judaica, que é a egrégora da Goécia de Salomão. Ok, você vai começar o seu ritual. O que, que você tem que ter, primeiro de tudo? Você tem que escolher qual o daimon que você vai fazer o ritual. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, 62. Não vou entrar aqui para o vídeo não ficar muito grande, entrar em detalhes. Você escolheu um daimon, digamos que seja Orobas. Orobas, ele tem o dia dele, planetário dele, tá? O dia de Orobas, se eu não me engano, Orobas, deixa eu botar aqui rapidinho aqui, só um pouquinho. Vamos lá. Orobas, você escolheu Orobas. Aí tem o dia correto para você trabalhar com Orobas, que é o daimon que você escolheu, ok? Orobas, ele é no ranking da Goécia de Salomão, ele é um príncipe, ok? Ele é um príncipe. E o planeta regente de Orobas é Júpiter. Qual é o dia da semana que nós trabalhamos com Júpiter, Maguriel? Quinta-feira é o dia de Júpiter, ok? Porém, as horas planetárias não são igual às horas comuns que nós usamos. As horas planetárias é pela hora lunar. Então, ou seja, a quinta-feira começa mais ou menos, assim, para vocês entenderem, diferente da hora planetária normal nossa. Então, você tem que ficar atento em ter uma tabela planetária. Você pode baixar no seu celular, tem apps. Tem um app que é horas planetárias. Aí você coloca ali e você não tem erro. O ideal de você estar fazendo evocação do Orobas é no dia de Júpiter e na hora de Júpiter. Por quê? No dia de Júpiter existem horários que outros planetas estão magnetizando, energizando a Terra naquele horário. Potencializando, ok? Então, o ideal será você fazer um ritual para Orobas no dia dele, no dia de Júpiter e no horário de Júpiter, tá? Assim, o horário de Júpiter são quatro horários durante a hora planetária que você tem para escolher, para você trabalhar esse daimon, né? Às vezes cai lá 1h30 da madrugada, né? Da quarta-feira, porque a hora planetária não é igual à hora dos humanos aqui da Terra, por exemplo. A hora lunar é diferente da hora solar, por exemplo. A hora lunar, o dia começa um novo dia quando dá o pôr do sol. Aí nasce um outro dia, ok? Por exemplo, nasce o Shabat na sexta-feira após o pôr do sol, mais ou menos 6h30 da tarde. Então, o daimon da sexta-feira, que é regido, né, pelo planeta Vênus, no caso, você já pode começar a trabalhar na sexta-feira, ok? Que é, no caso, olha só, presta atenção. Na quinta-feira, às 6h30, já começa a hora lunar de Vênus. Pra você entender que já é o dia da sexta. E assim por diante. Aí eu quero trabalhar o sábado, que é o Saturno, no caso, né? Sábado é o planeta Saturno, no caso. Por isso que o nome é Saturday, né? Sábado em inglês, Saturday, dia de Saturno. Hora planetária, né? Então, assim, na sexta-feira, às 6h30 da tarde, já começa o sábado. Para os judeus, no horário lunar, nós judeus somos assim, e até inclusive as horas planetárias, magísticas são assim, né? Quem mudou foi Roma, né? Foi o Império Romano que mudou com o cristianismo, etc e tal, não vem ao caso. Então assim, eu quero trabalhar com Orobas. A partir da quarta-feira até o fim da quinta-feira, 6 horas da tarde, mais ou menos, já é o dia de Orobas, por exemplo, para você entender, né? Como que funciona isso, né? Para vocês entenderem. Então, estamos na quarta-feira, 6h30 da tarde, acabou a quarta-feira. Começou a quinta-feira, na quarta para quinta. Então é o dia do Orobas. Mas tudo bem, você escolhe o daimon na sua hora e no seu dia específico. Isso é o melhor. Você também tem que escolher para esse daimon qual é a cor da sua vela, porque cada daimon tem a vela que
é a sua cor. Por exemplo, os príncipes na Goécia, como Orobas é príncipe, nós temos a vela azul, o incenso também tem que ser no odor dos príncipes, que é cedro, tá? Orobas, você precisa ter, então, a vela azul, você precisa escolher o dia e a hora planetária correta, você precisa escolher o incenso correto, que é o cedro, isso tudo antes de começar o ritual, eu tô falando antes de começar, você já tem tudo ali em mãos, tá? A hora, diz aqui, de acordo com Lei Megueton, é a qualquer hora do dia. Ok, você pode evocar ele a qualquer hora do dia, mas a hora que ele vai estar mais propício a você conseguir evocar ele e ele se manifestar sem desgastar muito o seu poder, a sua vitalidade do éter, do seu espírito, é trazer ele na hora planetária de Júpiter, porque ele vai estar sendo magnetizado, é como se ele pegasse um túnel do tempo, um buraco de minhoca no espaço e pum, e vai vir muito mais fácil, entendeu? Ele vai poder se, às vezes, manipular mais o incenso, ele vai poder se mostrar mais para vocês através da imagem do espelho negro, porque vai estar tudo mais facilitado nesse horário, ok? E assim, o que acontece? O governante, o rei que comanda Orobas é o Paimon, no caso. Paimon é o rei, né? É o rei do leste, como eu falei para vocês em outro vídeo, né? É o príncipe, né? Governante do oeste, né? Do oeste. É o Paimon, tá? Ou também chamado por Ziminar também, tá? E o que acontece? Outra coisa interessante é o seguinte, ele é um daimon que rege a coordenada do oeste. Os daimons 72 são divididos em 4 grupos, tá? 4 grupos de 16 daimons do oeste, 16 daimons do leste, 16 daimons do norte e 16 do sul, ok? Os 72 são catalogados assim. E aí o que acontece? Além de você ter escolhido o dia e o horário certo, de preferência isso, além de você ter escolhido a vela correta, o incenso correto, a posição, a coordenada correta, que no caso Orobas é do oeste, você tem que escolher tudo isso. Antes disso, já tudo preparado, sabendo você já vai montar o seu círculo de proteção e o seu triângulo de evocação, ok? Como que você monta o seu círculo de proteção? Você bota ali no chão, em qualquer lugar? Não, não é assim. Não é só jogar ali e deixar ali. Você bota ele no chão. Com uma bússola, você pode ter uma bússola normal. Eu recomendo aquelas bússolas mesmo oficiais, mesmo. É melhor, tá? Ou você baixar no seu celular, nos apps. Mas às vezes se a sua localização do celular estiver desabilitada ou der algum probleminha de magnetismo no seu celular, às vezes pode ocorrer erro. Já aconteceu comigo de não funcionar. Isso me causou grande transtorno. Então é melhor você ter uma bússola analógica mesmo, daquelas de reloginho à parte, tá? Você vai pegar seu mapa e joga no chão, onde você achar melhor na sua sala, que vai ser onde você vai fazer seu ritual, a sua sala, o seu lugar que você vai fazer os seus rituais, correto? Você bota ali. Você pega a bússola e aponta ela para o leste. A hora que ela estiver marcando a pontinha dela para o leste, aí você pega o seu círculo de proteção e vai girando até a posição que está marcada no círculo leste esteja apontada certinho para a direção da ponteira, da ponta da bússola. Ou seja, quando você posicionou o seu círculo de proteção para o leste, teoricamente o oeste vai estar nas suas costas, aqui vai estar o sul e lá vai estar o norte. Deu, não precisa, só posiciona um lado, não precisa ficar conferindo todos os lados. Até porque seu mapa, até para dar certinho, casar os 4 perfeito mesmo, você teria que ter bem maior, teria que ser um círculo bem gigante. Isso vai entender na hora que tu começar a fazer Ars Goécia. Posiciona perfeito o leste, porque é mais importante o leste e o oeste, ok? Você posicionou o seu círculo de proteção agora corretamente, ok? Está começando o seu ritual, não começou o seu ritual, você está preparando para começar o ritual. Você posicionou o seu círculo a leste, ok. Agora você pega seu triângulo de evocação. Os magos tradicionais da magia cerimonial de Goécia de Salomão, eles sempre indicam que o círculo de proteção esteja apontado o leste dele para o leste e o triângulo de evocação esteja apontado, o triângulo de evocação, vocês vão estar vendo agora aqui a imagem aqui do círculo de proteção e o triângulo de evocação, tá? Vai estar passando aí para vocês entenderem como é que fica. Esse triângulo de evocação também fica a leste. Digamos que aqui é o leste, ó. Aqui é o círculo, né?
e você vai botar ele na posição leste. Aqui é o leste, aqui é o oeste, aqui é norte e sul, por exemplo. Você bota o triângulo aqui a leste do seu círculo de proteção e deixa ele apontado para o leste, ok? Pega essa informação, que essa informação primeira que eu vou te dar, que é os grimórios. Samuel Liddell MacGregor Matters com a Golden Dawn fazia assim e sempre funcionou. Faça assim. Você posicionou o círculo, o ponto cardeal leste do seu círculo a leste, e botou o triângulo apontado à ponta do seu triângulo perfeitamente a leste. Você já montou o seu círculo de proteção e o seu triângulo de evocação, onde você vai evocar o Daimon na hora do ritual. Ok? Vamos para o próximo passo. Agora está montado, pega a visão. Agora no seu chão está montado o seu círculo de proteção, o seu triângulo de evocação. O que você precisa? Nos 4 cantos do círculo, temos 4 pentagramas, né? Nos 4 cantos do círculo de proteção. Para que são aquelas velas? São velas consagradas brancas. Tem um vídeo meu ensinando como é que se consagra os materiais. Eu não vou falar aqui, senão o vídeo vai dar de 1 hora de novo. Tá? Está lá no vídeo, vai lá ver como é que se consagra. Você vai colocar aquelas velas naqueles 4 cantos do seu mapa, onde está aqueles 4 pentagraminha e tá escrito candle. Candle é vela, ok? Ali é para ser colocada as velas, ok? Você colocou as velas nos 4 cantos e você acendeu as velas, ok? Para que é essa vela, meu amigo? Para que é essa vela, Maguriel? Essa vela nada mais é para que você faça o seu ritual, principalmente quando é à noite, com as luzes todas apagadas, que é melhor. Porque a manifestação de um espírito que a densidade é mais densa, mais escura, a luz atrapalha. Então é melhor sim fazer rituais à noite do que do dia. Tem gente que pergunta isso, é uma dúvida que já perguntaram em outros grupos. Sim, todo quanto é entidade de Daimon, que não seja anjo angelical, é melhor evocá-los à noite, sem a luz do dia, porque eles são densos, a luz atrapalha a energia deles, ok? Então você vai fazer com essa luz de vela. Essas velas são consagradas, como eu já expliquei no outro vídeo, ok? Agora você vai fazer o quê? No triângulo de evocação, nas 3 pontas do triângulo, você vai colocar as 3 velas da cor que o Daimon usa. Por exemplo, a Orobas é azul, então você coloca uma velinha ali, num triângulo, numa ponta aqui, na outra ponta aqui, e nessa ponta de cima você coloca outra vela, ok? Ok, acendeu a vela. No triângulo de evocação, você vai ter que ter o selo do Daimon. Eu estou sem o selo do Daimon aqui agora, mas vai aparecer a foto dos selos do Daimon aí para vocês verem agora. Eu vou botar uma foto, tá? Esqueci de pegar, mas vai aparecendo agora. Está aparecendo agora os sigilos do Daimon. Um daqueles, o Orobas, você vai botar ali dentro, tá? Do triângulo de evocação, ok? Já está ali prontinho. Você nem começou o ritual, você está preparando o ambiente para começar o ritual. Você colocou o sigilo ali dentro do triângulo de evocação. Está ali dentro já, tá? Junto com as velas. A vela não precisa acender nada agora. Eu falei que precisava, mas não precisa. Para não... Entendeu? Bota só as velas ali, acende só para queimar elas ali, bota fixazinha para elas não caírem e depois tu apaga. É assim que eu faço, tá? Eu só acendo as velas na hora propriamente quando vai começar o ritual. Vamos lá. Você vai fazer um pedido para esse Daimon, ok? Então você escreve no papelzinho o seu pedido, com a sua letra, e coloca ali. Você também escreve o En do Daimon. O En o que é? É o som, são as palavras que você, através do som, você chama a atenção daquele espírito. Ele se volta, ele se ouve, você cria uma ligação mental com ele, de você aonde ele está. Por exemplo, o En do Orobas é Jedam Tassa Oet Naka Orobas. Jedam Tassa Oet Naka Orobas. Esse é o En. Esse aí você pesquisa aí no Lemegeton, tem. Tá tudo ali certinho ali, beleza. Você é só seguir. Escreve no papel com sua letra também o En, porque na hora que eu vou explicar como é que se faz o ritual, você vai saber por que ele tem que estar ali. Bota ele ali, escrito papelzinho, perto do pedido que você vai fazer pro Daimon na hora de fazer o pedido. Ok? Tudo certo. Vamos lá. Agora, está quase tudo pronto. Quase tudo pronto. O triângulo de evocação já está com as velas, com o sigilo, com o pedido e com o En. O seu triângulo de evocação já está pronto. O seu círculo de proteção já está com as 4 velas. Agora você coloca dentro do círculo, você coloca a sua baqueta, que você vai usar a sua baqueta, a sua vara mágica, já deixa ali pronta. Deixa também o Grimório, o livro de Legemeton, tá? O Legemeton,
ou Legemeton, como eles falam, tá? Eu gosto de falar Legemeton. O que acontece? Você bota esse grimório ali. O livro é meio ruim de folhear, de manusear. Então eu já tenho até um PDF que foi impresso. Eu mandei encadernar só a parte do Lemegeton, tá? Tá ali quietinho ali o Lemegeton. Então o que acontece? Deixa ali o grimório também. Dentro do círculo, perto do triângulo de evocação, mas não ainda saindo do círculo, dentro do círculo, você coloca a sua adaga, você coloca o pentagrama de Salomão, você pode colocar também o selo de Salomão, que são objetos de proteção. Você coloca uma toalha ou um lenço branco em cima para esconder do daimon, porque isso pode frustrar e na hora de evocar o daimon pode estar frustrando ele e impedindo um pouco a ação dele até de se manifestar. Mas às vezes até o daimon se manifesta, já está ali, mas ele não prova muito, não tem muita comunicação e interatividade porque ele fica oprimido. Ele acaba sendo oprimido por aqueles símbolos sagrados e ele fica meio com medo. Então ele não se manifesta tanto, não interage muito com você, ok? Então assim, ó, presta atenção. Coloca ele escondido, não deixa a mostra, senão vai acontecer isso que eu falei para você, ok? Informação importante. Aí o que acontece? Você preparou tudo esse cenário para você estar evocando, ok? Está tudo pronto já. Agora você vai começar o seu ritual. Então, eu aconselho a você que você faça o seguinte. Tire uns 2 minutos para você ficar só dentro do círculo de proteção ainda, ou fora, não tem problema, meditando. Pense em Adonai, pense em Deus, pense em coisas boas, converse com ele. Eu gosto de usar um mantra que tem no YouTube, que é Kadosh, Mantra Kadosh Adonai, que ele fica repetindo, é um mantra, você se liga com a egrégora de Adonai, né? Que é Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Fica uns 2 minutos repetindo isso, concentrado, porque a magia, como diz Hermes Trismegisto, tudo é mental. Você tem que conectar-se com a mente, com o seu Deus, ok? Com Adonai. Após repetir esse mantra, quando eu começo a sentir que o meu espírito começa a interagir com Adonai. Eu sinto o meu espírito ardendo, eu sinto a minha carne começando a ferver a pele, começo a sentir formigações, é porque eu estou me ligando à energia de Adonai. Então nessa hora eu peço a proteção dos 4 arcanjos. Eu faço assim. Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Uriel, Arcanjo Gabriel. Aí é uma oração, assim, exemplo que eu estou dizendo, né? Peça a proteção deles, me proteja nesse intuito magístico de controlar e manipular esses daimons, que essas energias venham estar me obedecendo em nome de Yod Rei, Vav Rei, em nome de Adonai, Jeová. E babá, fala da sua, né? Você faça uma oração. Feita essa oração, você vai começar o ritual. O ritual é o seguinte. Agora você está pronto, você vai começar o ritual. Apague todas as luzes, acende as velas. Você vai entrar no seu triângulo, seu círculo de proteção, você vai entrar ele a leste. Você entra por leste e fica no meio. E aí vamos começar o ritual de Goécia de Salomão. Com o seu grimório na mão, o Lemegeton, você começa a seguir passo a passo, não tem erro, tá? Eu sei decor porque eu já fiz várias vezes, mas você pode seguir várias vezes. Você começa com a cruz cabalística, tá? Que é Ater Malkut Vegeburá Vegedulá Leolan Amém, ok? Você repete isso. Depois você vai fazer também, que é nada mais é do que, no caso, essa abertura. Aí você vai começar o ritual de banimento, o ritual menor do pentagrama. Aí você segue o Lemegeton. Eu não vou falar ele inteiro aqui, porque senão demoraria. Mas após essa primeira oração, você começa com o ritual menor do pentagrama. Tá lá certinho escrito, parte por parte, tá? Lá no Lemegeton. Depois de ter feito o ritual menor do pentagrama, você vai terminar de novo encerrando o ritual menor do pentagrama com a cruz cabalística. Ater Malkut Vegeburá Vegedulá Leolan Amém. Encerrou. Ok? Todos os portais estão fechados, todos os quiumbas, espíritos
de larvas espirituais estão oprimidos e expulsos do local, o local já está fechado e pronto para a arte magística. O seu círculo de proteção já está totalmente protegido, os nomes de Deus estão energizados ali ao seu redor, você já está energizado, porque no ritual menor do pentagrama você ativa os 4 pentagramas que você desenhou, né, mentalmente, os 4 pentagramas a norte, sul, leste e oeste, você ativa eles com o poder de Adonai, você ativa o hexagrama, né, que brilha sobre a sua coluna, que é a sua estrutura, o seu corpo inteiro. Então você está energizado com a egrégora de Adonai, com o poder de Adonai. Nada vai te acontecer. Ok? Feito e terminado o ritual menor do pentagrama e a cruz cabalística, nós vamos para a oração do não nascido. Está lá no Lei Megueton. Como é que é a oração do não nascido, Maguriel? Eu não vou falar aqui. Está lá no Lei Megueton. Se você, no mínimo, baixar na internet o PDF do Lei Megueton, eu vou postar para vocês aqui no meu canal. Na descrição desse vídeo vai estar o Lei Megueton em PDF para vocês não dizer que eu não ajudei vocês, tá? Eu vou postar aqui na descrição do vídeo o Lei Megueton aqui para vocês em PDF. Segue a risca a oração do não nascido. Embora, olha só, presta atenção, antes de você fazer esse ritual que eu já estou falando, você já estuda o Lei Megueton, lê várias vezes e já na sua cabeça você já sabe o que você vai fazer. Chega na hora, não vai fazer na primeira vez que você vai estar lendo. Já leu uma semana, entenda como é que é o ritual. E outra coisa, tem vários nomes ali em hebraico, você tem que saber pronunciar. Você tem que saber pronunciar Sabaoth, Eliohen, e Yod-Hei, Vav-Hei, e vários nomes, tá? Fiat, Agla, e etc e tal, tá? Você já estuda esses nomes. Se vocês não sabem esses nomes, você pode estar procurando no YouTube, tá? No YouTube tem esses nomes em hebraico, parece certinho também. Você pesquise os nomes para pronunciá-los corretamente. O ideal é pronunciar 100% correto. Mas tem problema se eu pronunciar um nome um pouquinho errado? Não, não tem problema. Não vai pronunciar 100% errado. Mas se usar mais ou menos parecido, já vai funcionar o ritual também, tá? Então você invoca a oração do não nascido. O que é a oração do não nascido? A oração do não nascido é uma oração que você faz a Adonai. Para ele estar agora despejando todo o poder dele. Você se liga ao trono de Adonai definitivamente. Você está comandando agora, através daquela ritual magístico, você é Deus. Porque é assim que o Daimon vai te enxergar. Ele não vai estar te enxergando como um mago. Não é o Mago Uriel ali. Ali é como se fosse Adonai mandando ele fazer tal coisa. Porque essa oração do não nascido capacita o mago para isso. Ok? Vamos lá. Após a oração do não nascido terminada, nós vamos para a primeira conjuração. Existem 3 conjurações no Lei Megueton. Geralmente não precisa passar da primeira. No máximo, eu já fiz, quando eu fiz ritual com o Valak. O Valak ele é um presidente. Os presidentes são mais chatos, às vezes tem que evocar o rei para ele vir. Mas na segunda conjuração ele já veio. A primeira ele ainda não veio. Talvez eu não tenha ele não tenha uma simpatia comigo, talvez, etc e tal, eu vou saber. Ele não tem uma empatia comigo, nossas vibes não são a mesma, magisticamente. Ele não veio na primeira conjuração. Foi o único daimon que eu fiz de segunda conjuração. Todos os daimons que eu fiz as outras, na primeira conjuração eu já senti eles chegando, assim. Porque o seu corpo formiga, você já sente que a energia do ambiente muda. Às vezes fica mais quente, às vezes fica mais gelado, às vezes você sente barulhos de vento, às vezes você sente... Eu, a primeira vez que evoquei Yorobas, eu escutei passos de cavalo. Tac, 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 tac. Muito top. Na primeira vez ele se mostrou também a imagem para mim num espelho, manipulou minha imagem, me transformando numa cara de cavalo. Muito top mesmo. Então, assim, cada um vai ter suas experiências, ok? Feita a primeira conjuração e você sentiu já uma presença, ok, ele já está ali, você não precisa ver. Ah, Mago Uriel, o Daimon vai aparecer materializado em forma de distorcida na minha frente, tenebrosa. Não, cara, isso aí é mito, é mito. Raramente eles vão se materializar na sua frente. É muito difícil, porque demanda muita energia de éter, muita vitalidade. Eles não vão gastar essa energia só para mostrar uma imagem para você. Eles se materializam ali de forma seguinte. Desculpa, não é que se materializam, eles se manifestam ali da seguinte forma para você na hora do ritual. Geralmente é sensitivamente, auditivamente. Isso demanda menos energia. Por exemplo... os católicos, por exemplo, e os cristãos evangélicos estão 2000 anos
eles oram para Jesus. Quantas vezes Jesus se materializou até hoje nos rituais deles? Na missa e nos cultos. Nunca. Jamais. Já teve casos de daimon se materializando? Sim, já, porque realmente eles existem. Tô querendo dizer que Jesus não existe? Fica aí na sua pergunta na sua cabeça. Tá? Não vou entrar nesse detalhe. Agora, os daimons existem. Os anjos existem. Anjos já se materializaram? Sim. Daimons se materializaram? Sim. Mas casos... casos especiais que eles vão se materializar, ok? Você fez a primeira conjuração, eles apareceram, ok? Você sentiu, desculpa, não apareceram. Senão vão entender que é obrigado a se materializar. O daimon, você sentiu a presença do daimon. O mago, ele pode sentir a presença de algum espírito, ou uma entidade, ou um deus, qualquer coisa, um semideus, seguinte forma, sensitivamente sentindo, ouvindo, vendo e escutando. São 4 manifestações de uma manifestação espiritual que um mago médio pode ter, ou até as 4. Às vezes ele já enxerga o daimon, ele sente o daimon ao mesmo tempo, ele já ouve e já vê ao mesmo tempo. É tudo ao mesmo tempo. Pode ser. Mas geralmente acontece 2, 3. Materialização, ver, é mais difícil, ok? Não porque eles não existem, mas porque é energia jogada fora. Feita a primeira conjuração, e você sabe que ele está ali, como eu falei, você vai para boas-vindas. Está no Lemegeton. É só você dar as boas-vindas como está ali. Depois das boas-vindas, você faz o seu pedido. Mas você faz o seu pedido não como coitado. Você ordena ele em nome de Yod-Rei Vav-Rei, em nome de Jeová, que cumpra esse meu desejo. Porque eu te ordeno em nome de Yod-Rei Vav-Rei. Você vai esculachá-lo? Não. Você vai chamar ele de lixo, de demônio? Eu te obrigo, seu lixo, seu caído do inferno? Não. Com respeito. Eu te obrigo em nome de Yod-Rei Vav-Rei a cumprir isso. Porque eu te comando, eu te ordeno. Aí você dá uma moralzinha para ele, porque só você é capaz de fazer isso, porque você age nessa área, você é capacitado para isso e eu acredito que você vai fazer e possa fazer. E em nome de Yod-Rei, eu declaro que está feito. E deu. Acabou o seu pedido. Aí depois de acabar o pedido, você vai fazer a despedida ao daimon. Lê, tá lá no Lemegeton, tá escrito bonitinho, é um outro tópico. A despedida do daimon, do espírito. Você lê como está ali. Precisa ser como está ali, exatamente? Não, você pode falar da sua palavra também. Quando você se tornar um mago mais experimentado, com mais experiência, tem coisas que eu já falo da minha cabeça ali. Eu leio um pouco, mas depois eu já falo da minha cabeça, eu agradeço, dou boas-vindas, dou a ordem para ele partir em bem, em calma, e que a paz entre Deus fique entre eu e ele, e que a nossa amizade, nossa parceria seja abençoada por Yod-Rei Vav-Rei, por Adonai, e que ele parta em paz, sem causar mal para ninguém, para mim, para meus animais, para meus familiares, para meus amigos e para ninguém. Que ele volte como ele veio, ok? E cumpra o que foi mandado. Simplesmente isso. Pelo Lemegeton, você dá as boas-vindas e encerra com uma oração simples do seu gênero, como você acha. Como eu falei aquela do começo, que é o mantra de Kadosh, Kadosh, Adonai Sabaoth, orando aos 4 arcanjos. Eu faço ela, eu repito ela no final, como manda o Lemegeton, agradecendo a Deus pela proteção dada, agradecendo pelas bênçãos que virão, e etc e tal. Eu encerrei ali, certo? O meu ritual. Mas eu, por garantia, e magos mais experimentados do que eu anteriormente me instruíram, e assim é ensinado também, para realizar de novo o ritual menor do pentagrama, tá? Que o ritual menor do pentagrama está lá escrito no Lemegeton para como é que faz passo a passo. Repete ele no começo para abrir e no final para encerrar. Aí você vai estar fechando todos os portais de novo e aí já era, porque ele já foi, já deu a partida, ele saiu, beleza? O quarto tá limpo, agora fecha, pum, fecha de vez, porque às vezes pode ser que fique algum portal aberto. Aí você faz o ritual menor do pentagrama e fecha o seu ritual com chave de ouro. Começando o ritual do menor do pentagrama, nunca esqueça, com a cruz cabalística, né? Até Malkut, Vegeburá, Vegedulá, Leolam, amém. E aí começa o ritual menor do pentagrama, tudo lá como é descrito no Lemegeton, tá? Eu não tenho vídeo do ritual menor do pentagrama no meu canal, sabe por quê? Eu pensei fazer já para vocês, demonstrando na prática, eu filmando, eu fazendo o ritual. Mas só porque existem no YouTube mais de 5, 6, 10
YouTubers que fizeram um ritual menor pentagrama, seria mais do mesmo. E como eu vi que eles fizeram certo, vocês podem lá, olha, vai lá, entra no YouTube dos caras e analisa como é que se faz. Até tem Covil do Eremita, se eu não me engano. Ó, eu tô fazendo propaganda para ele de grátis porque é assim que funciona. Uma coisa bem feita a gente tem que divulgar mesmo. Parabéns ao rapaz aí do Covil do Eremita. Ele fez aí, o nome do canal é esse, Covil do Eremita. Vocês botam lá e pesquisam com ele, que ele trabalha com salomônica também, pesquisam com ele como é que é o vídeo dele sobre como fazer o ritual menor pentagrama. Ele faz na prática, ele filmou, porque a sala dele é bem grande, então ele tem condições de fazer, filmar legal. Pode ir lá olhar, faça, antes de você fazer seu ritual, veja no Lemegeton com as palavras que se fala, vai lá no YouTube dele, no YouTube de outros youtubers, veja como é que faz, já para ter uma experiência, ok? Terminado, encerrando com o ritual menor do pentagrama, né? Você acaba de novo com a cruz cabalística, aquela que eu falei, Leolam Amém, e pronto, acabou. E agora você pode sair do seu círculo de proteção. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que você entra no seu círculo de proteção pelo leste, antes de começar o ritual? E agora você sai por oeste, ok? Essa é a recomendação da Golden Dawn, essa é a recomendação de Samuel Liddell MacGregor Matters, né? Nosso grande mestre. E foi ele que copilou o Lemegeton, que estava na Biblioteca de Londres, se eu não me engano, os pergaminhos originais de Eliphas Levi, e ele escreveu, transcreveu, e hoje está nas nossas mãos por conta de Samuel Liddell MacGregor Matters. Então é isso aí, galera. Eu deixei para vocês aqui um resumão, né? Você escutou a primeira vez? Tem dúvidas? Claro, escuta de novo, velho. Volta o vídeo, escuta de novo. Não vai ser escutando uma vez que você vai ter desenhado na sua cabeça como é que faz o ritual da Goécia de Salomão. Eu passei para vocês todos os detalhes que você tem que pagar, né? Às vezes, fazer um curso magístico com algum mago para ele te ensinar isso que eu estou te ensinando aqui agora. Então, assim, ó, quer de graça? Estou te dando. Agora vai também procurar, vai pesquisar um pouco, vai pegar, juntar tudo isso que eu falei aqui hoje nesse vídeo, procurar. Você não entendeu um negocinho? Bota nos comentários que eu respondo, não tem problema. Você gostou do vídeo? Bota o like. Você não gostou do vídeo? Dá o dislike. Você gostou muito do vídeo? Bota nos grupos de vocês, que vocês têm de magistas, de bruxos, de ocultistas. Divulga esse vídeo que para me ajudar também a crescimento do meu canal, tá? E outra coisa, quero fazer um pedido aí para vocês agora, tá? Antes de encerrar o vídeo, eu quero que cada um de vocês que assistiu esse vídeo pede para uma pessoa seguir o meu canal. Vocês acham que eles têm interesse em espiritualidade? Às vezes nem são judeus, eles são de religiões afro, eles são de religiões, ou então bruxaria wicca, não tem problema, não precisa ser igual essa de Salomão. Vocês passam esse vídeo, segue lá o canal desse rapaz, né? É um canal legal, ele ajuda bem espiritualmente, ele não cobra nada, é de graça. Me ajuda a fazer crescer meu canal e nós vamos crescer juntos, que em breve teremos lives e aí eu posso responder ao vivo para vocês aqui agora, tomando um uísque lá atrás, tomando uma cachaça, tomando meu café cabalístico, que eu sempre gosto de tomar meu café cabalístico, né? Me ajuda que eu ajudo vocês, ok? Fiquem na paz de Adonai. Shalom Adonai, Shalom Hashem. Bota seguir, você aí que gostou do meu vídeo. Bota dar o like também. E tamo junto, até o próximo vídeo. Shalom Adonai.